Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e cumprindo o combinado do último vídeo, eu estou aqui hoje para poder dar continuidade ao assunto da verdade, dessa vez abordando seus aspectos práticos. Antes de entrar propriamente no assunto do vídeo de hoje, permitam-me fazer uma retificação quanto à informação que eu dei no vídeo anterior a respeito do Natal. Lá eu havia dito que no solstício de inverno, os dias eles eram mais longos do que a noite. Mas na verdade é que os dias eles passariam a ser mais longos, mas não necessariamente do que a noite, mas em relação aos seus dias anteriores. É porque quando chegava o solstício de inverno, nessa data em que as pessoas comemoravam o solstício de inverno, o hemisfério norte ele já tinha alcançado a sua máxima distância em relação ao Sol e a noite ela durava muito mais tempo do que o dia. A partir de então, a noite ela começaria a durar um pouco menos e o dia um pouco mais, até que então se equilibrasse a duração de um e outro, e quando chegasse então no solstício de verão, que aí sim os dias eles passariam a ser mais longos. Então, como os povos lá então do norte, eles comemoravam o renascimento do Sol, então esse marco em que a noite ela teve a sua duração maior e agora que ela passa a durar um pouco menos para que o dia passe a durar mais, então era o evento que o povo do norte costumava comemorar. Fechando então esse parêntese, vamos então ao assunto central do vídeo de hoje. Se você perdeu o primeiro vídeo em que eu falei a respeito da verdade, eu vou deixar o link aqui em cima, é o vídeo de número 28. Lá você vai poder acompanhar a base bíblica que sustenta que Jesus ele não era apenas alguém que proferia verdades, mas que ele era a própria verdade que poderia habitar dentro daqueles que aceitassem a sua estadia dentro deles. E a partir de então, agora nós vamos abordar o aspecto prático disso. Ou seja, qual que é a diferença então que há entre Jesus ser alguém que fala a verdade e ser a própria verdade habitando dentro de mim? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender quais são as barreiras que impedem que a verdade ela possa chegar no entendimento de cada pessoa e depois quais são os obstáculos para que ela possa então ser colocada em prática e então gerar os seus efeitos. Bom, veja o seguinte, se alguém pega uma verdade e conta a outra pessoa, ela vai fazer pelo menos duas avaliações a respeito daquela verdade. A primeira é em relação à mensagem em si. O que está sendo comunicado para ver se faz algum sentido, se aquilo é verdadeiro ou não, pela sua própria convicção de vida. Ou seja, pela sua experiência, pelo que você sabe a respeito daquele assunto, ou então pelo menos pela noção que você julga ter a respeito daquilo, você então vai ter uma avaliação ou um preconceito, se eu posso assim dizer, a respeito daquela mensagem para ver se ela é verdadeira ou não. E outra avaliação que se faz é a respeito da pessoa que transmitiu aquela palavra. Então, muitas vezes uma pessoa pode te contar uma verdade, mas se você não tem uma confiança nela, você provavelmente vai rejeitar aquela palavra ou então não dar tanta atenção a ela quanto deveria. Entretanto, se essa informação passar por pelo menos um desses dois crivos, ou seja de quem emite a mensagem ou então da própria mensagem em si, então possivelmente você dará mais atenção a ela. Só que nós temos então uma segunda barreira que a verdade ela acaba encontrando antes de gerar seus efeitos, que é a aplicação. Como a gente já tinha dito, não tem como você ter resultado com a verdade sem aplicar ela. E para aplicar ela, você precisa confiar naquela mensagem ou então no seu emissor. Mas muitas vezes, por mais que você confie na mensagem e confie no emissor, você às vezes não vai querer colocar aquela verdade em prática. Seja pela sua falta de interesse em agir, ou então pela sua falta de interesse em relação aos resultados que você teria aplicando a verdade. Passado então por essas barreiras, agora nós temos então uma possibilidade real de que aquela verdade ela possa produzir algum efeito na nossa vida. Agora um ponto muito importante é saber identificar de qual fonte você tem se servido para construir as suas próprias filosofias de vida. Veja bem, por mais que a verdade ela enfrente todas essas barreiras e obstáculos para que ela possa ser absorvida como experiência de vida, ainda assim nós vamos acabar recebendo muitas verdades como mentiras e mentiras como verdades. Então, o cuidado que nós temos que ter é exatamente sobre o que fez com que essa informação ela se passasse como verdadeira para mim. Foi a sua compatibilidade com a minha convicção de vida ou foi a minha confiança naquele que transmitia a mensagem? Lembre-se que você pode confiar em uma pessoa para que ela possa te falar alguma coisa e você receber aquilo,
mas muitas vezes ela pode estar equivocada dentro daquela mensagem que ela te passou. Então, você, por mais que tenha recebido aquela mensagem de boa fé, confiando na pessoa que te informou ela, você então acabou inserindo uma mentira na sua vida, porque você não foi atrás para investigar aonde tinha verdade dentro daquela informação que foi passada por uma pessoa de sua confiança. Da mesma forma, nós devemos avaliar se a construção dos nossos princípios e valores eles estão de acordo com a justiça de Deus. Porque se nós dissermos que algo é certo, sendo que Deus diz que é errado, ou então nós dissermos que algo é errado e Deus diz que isso é certo, quando chegar no momento em que apresentarmos a verdade, ela vai destoar da sua convicção de vida e, consequentemente, você vai deixar de aplicá-la e também vai deixar de usufruir dos resultados que ela poderia produzir. Então, nós precisamos rever alguns conceitos que absorvemos ele no decorrer da nossa vida para ver se ele está nos ajudando a ir mais longe ou se ele está nos impedindo de alcançar o resultado que esperávamos. Na maioria das vezes, as pessoas têm medo da verdade e preferem se esconder dela para que as suas más obras elas não sejam reveladas. Assim como diz na Bíblia, que Jesus era a luz e a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Então ali Jesus está mostrando um caso clássico a respeito de ele ser a verdade. Ele então veio para mostrar o que era reto, o que era a justiça de Deus, mas as pessoas preferiam ainda não se expor àquilo porque elas tinham obras más e preferiam que elas ficassem nas trevas, escondidas, onde ninguém poderia ver e ninguém poderia condenar e apontar o dedo a respeito daquilo. Mas quando nós então trazemos a nossa vida para a luz, ou nós trazemos então a nossa vida para a verdade, nós então vemos os resultados acontecendo, por mais que às vezes em um primeiro momento seja um pouco difícil você abrir mão daquelas velhas práticas que, ao invés de te ajudar, elas estavam te atrapalhando. Então, quem está disposto a passar por esse processo, acaba então vendo que no final das contas isso era o melhor. Agora eu vou mostrar para vocês 5 verdades bíblicas que você pode aplicar e que elas vão te gerar resultados para que você entenda então de forma mais prática o que eu expliquei na teoria. Primeira verdade: quem quiser ser o maior, seja o menor. Isso está em Mateus capítulo 20, versículo 26. Aqui Jesus ensinava para os discípulos a respeito de humildade, e que quem era o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, e sim aquele que serve. E o exemplo disso Jesus mesmo deu quando ele lavou o pé dos discípulos, sem contar as inúmeras curas que ele realizou durante sua vida aqui na terra. Segunda verdade: o generoso sempre prosperará. Isso está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Acho que um exemplo que a gente pode dar isso aqui é o Silvio Santos. Ele jogava dinheiro para os outros e ele está rico até hoje. Terceira verdade: a retidão conduz a uma vida feliz. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Isso aqui ensina para a gente um pouco a respeito da importância de ser justo. Porque quando a gente está buscando a felicidade, muitas vezes nós somos muito egoístas. A gente busca sempre aquilo que vai nos favorecer e não aquilo que vai ser justo. E o caminho que Deus ele propõe para a gente é diferente. Pessoal, olha, busque então ser justo, que você vai ver como você vai ser feliz. Quarta verdade: guarde suas palavras para evitar ruínas. Isso está em Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quantas vezes você, por falar demais, acaba comprometendo um grande sonho ou algum projeto que você tinha porque você contou às vezes para a pessoa errada, ou então às vezes que você falou alguma coisa que não deveria e aquilo se tornou uma fofoca e acabou gerando problemas para você. Então muitas vezes é mais sensato você guardar a sua língua de falar coisas que às vezes não são devidas, do que você falar e acabar então caindo em ruínas. Quinta verdade: a sabedoria é mais valiosa do que ouro e pedras preciosas. Isso está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 15. A gente pode ter como exemplo disso as pessoas que muitas vezes ganham na Mega Sena. Alguns anos depois elas já estão até mais pobres do que estavam antes de ter se ganhado aquele prêmio milionário. Além disso também nós podemos pensar naquelas pessoas que são bem-sucedidas, mas quando nós olhamos a vida familiar dela, nenhuma das pessoas que estão à sua volta, elas têm prazer em estar junto com aquela pessoa. Então, muitas vezes, ter dinheiro não quer dizer nada se isso não for acompanhado de você saber lidar com as pessoas e com as coisas ao seu redor. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado de alguma maneira com esse vídeo. Aproveitando a oportunidade, eu quero te desejar um feliz 2019, com muita paz, muita saúde, muita alegria, muita sabedoria e a verdade de Deus sempre prevalecendo nos nossos corações. Nós nos vemos então numa próxima. Até mais.